Será? Botafogo pode ter 3 volantes contra a LDU em Quito pela Libertadores de Jornal. Eu não acho nenhum absurdo, acho que precisamos ter mais proteção para esse jogo que vai ser um sufoco, rapaziada. LDU e Botafogo, onde assistir, escalações, desfalques, arbitragem e muito mais. Isso e muito mais. Tem aqui Redação Sport TV, tem aqui ESPN, tem Band Esportes e muito conteúdo pra gente reagir sobre Botafogo e LDU. Vamos aqui ver os comentários e análises, palpites para hoje. Esse jogo é importantíssimo que decide o caminho do Fogão na Libertadores. Decide se a gente passa ou se a gente vai pelo meio do caminho ficar com o Brasileirão, que estamos mais distantes da liderança, e Copa do Brasil. Mas se Deus quiser a gente vai passar. Estou confiante num 0x0 e a gente se classifica aí para enfrentar o São Paulo de novo nas quartas de final de Libertadores. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, tá? Vamos para cima, daqui a pouco a gente volta. Voltar para o contexto da Libertadores e torcer para que os jogos que ainda estão para ser disputados sejam disputados só na bola, né? Que o único fator extracampo, por exemplo, em LDU e Botafogo seja a altitude, que sempre entra no nosso tema. O torcedor do Botafogo me parece ter ficado com a sensação de que dava para ter aberto uma vantagem maior em casa, até por ter feito o primeiro gol com 13 segundos de jogo e viajar mais tranquilo, né? Mas o jogo não se desenhou de ida dessa forma, não. Ficou a sensação por fazer um gol relâmpago, né? Então, quando você faz um gol relâmpago, o que você imagina? Vou desestruturar o adversário, vou deitar e rolar e vou criar agora em cima disso. Mas a LDU não deixou. A LDU se reaprumou no jogo legal, criou muitas situações difíceis para o Botafogo. Eu diria que 1x0 é um resultado no primeiro jogo dentro do contexto do que aconteceu nos 90 minutos. É uma vantagem, não se descarta vantagem, o nome já diz, né? A gente entra numa época, às vezes, que parece que o torcedor lamenta a vantagem. Não. Pô, venceu, tem vantagem, né? Vai jogar na altitude contra uma equipe que melhorou. O Thiago deu uma arrumada nesse time aí, o time tá melhor. Ele jogou mais bola do que vinha jogando. E vai ser uma parada dura, mas eu acho que o Botafogo tem condições de, encaixando o seu melhor jogo, de se aproveitar dessa vantagem e saber usar isso ao longo da partida. Mas é jogo difícil, dificílimo. O primeiro jornal que a gente mostrou, que se não me engano foi o Dia, fala da fama de visitante indigesto do Botafogo. É que assim, esse histórico não considera um jogo, a dificuldade de um jogo em Quito, que vai ser inédito para o técnico do Botafogo. Inédito para ele, É curioso porque ele estava com o pai, né? Outro dia a gente buscou essa informação. Ele foi junto com o Ancelotti? Ele não tinha assumido ainda. Ele não foi. Mas é que também aquele jogo não foi na altitude, né? Não, foi também em Guayaquil. não, foi em Guayaquil. Nem o Ancelotti pai conhece não ainda. Conhece os Agora, efeitos. quando conhecer, vai conhecer, né? Vai ser em alto. É alto até no nome. Mas, o Barreto, acho que a chave para o Botafogo nessa partida de hoje é principalmente controlar e tentar uma vantagem no primeiro tempo, porque a gente sabe que a altitude tem um efeito ainda maior na segunda etapa, né? Justamente pelo cansaço dos jogadores que não estão acostumados a jogar na altitude, que estão sentindo o efeito dela. Então, normalmente, os segundos tempos de jogos em Quito, por exemplo, perdem o controle. É aquele momento em que o adversário vai te pressionar e bola você vai ficar alto. acuado. Então, para não passar sufoco nesse segundo tempo, o ideal é o Botafogo começar num ritmo acelerado a partida e tentar imprimir essa intensidade para fazer 1x0. Aí faz 1x0, soma 2x0. Aí já fica um pouquinho mais tranquilo. Respira aliviado no ar rarefeito de Quito. Onde jogou nos 2 últimos anos, em 2023, empatou, em 2024 perdeu. Mas... E o empate classifica. O empate classifica e uma derrota vai pros pênaltis. Só elimina se for por mais de um gol. Né? Um beijo pra dona Assunta, que é a avó da Vitória. É isso? Isso, e nos acompanha sempre, adora o nosso trabalho por aqui. Ela gosta de você? Quem não gosta? Essa é a pergunta. Tinha uma pessoinha que frequentava aqui diariamente que eu vou te falar, viu? Vamos chamar o Rodrigo Jufo, porque o Jufo tá lá em Quito, tá? E vai trazer pra gente informações do Botafogo, que joga contra a LDU. Vamos lá, Jufo!
É isso, Bruno, amigos do Sport Center, bom dia a todos. O Botafogo já nos últimos ajustes antes dessa partida decisiva contra a LDU pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, um adversário bastante conhecido pelo Botafogo. Já vai ser o terceiro ano seguido jogando aqui em Quito contra a equipe equatoriana. Em 2023 foi pela Sul-Americana, no ano passado na fase de grupos da Libertadores também, e agora um mata-mata. Botafogo que chega a Quito já está se ambientando a altitude, mais de 2.800 metros acima do nível do mar, e só teve uma atividade aqui, que foi no CT do Independiente Del Valle, totalmente fechada para a imprensa, e o David Ancelotti faz um mistério principalmente ali na zaga. Ele que vai ter 2 retornos importantes ao time titular. Um certo, que é o Arthur Cabral, que sentiu dores na partida de ida contra a própria LDU, não atuou no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras e agora vai estar de volta comandando o ataque do Botafogo ali ao lado do Arthur, do Montoro e também do Savarino. A única dúvida é o David Ricardo, zagueiro que também volta de lesão, mas David Ancelotti nesse treinamento fez 2 testes, um com o David Ricardo e o outro com o Marçal, que vem atuando na zaga nesses últimos jogos por conta das lesões que o elenco do Botafogo encara. Tanto o David Ricardo estava lesionado, também como o Bastos e também o Caio Pantaleão ainda estão fora, então tem poucas opções para a zaga. O David Ancelotti, essa é a única dúvida para essa partida contra a LDU. O Botafogo tem a vantagem, ganhou na ida por 1-0, gol do Arthur, e agora joga por um empate aqui em Quito, uma partida sempre muito difícil contra a altitude. A LDU, a Liga, como os torcedores chamam aqui, vem empolgada, querendo essa classificação. O time equatoriano não chega nas quartas de final desde 2019, então sonha aí com uma classificação diante do atual campeão, mas o Botafogo quer essa vaga, quer continuar vivo no sonho pelo bi da Libertadores, amigos. É isso, e vai continuar, tomara, tá? Pelo menos tem a vantagem pra isso. Obrigado, viu, Jufo? Você já volta com mais informações aí de Quito, porque segue a nossa grande cobertura de Conmebol Libertadores e também de Copa Sul-Americana. Vamos entender o que está acontecendo, vamos falar bastante sobre isso. Bom, vamos à hora de palpitar, hein? Porque tem jogo hoje. Teremos LDU contra Botafogo. Massa, que é o líder do bolão, pode falar primeiro o palpite. 2-0 LDU. 1-0 LDU vai para os pênaltis e o Botafogo passa. 1-1. Placar não se movimenta, 0-0, classifica o Botafogo. Falando em grande jogo de bola, o bicho vai pegar hoje na altitude de Quito, né, Isa? O Botafogo tentando a classificação para enfrentar mais uma vez o São Paulo, mais uma vez numa etapa de quartas de final da Libertadores da América, né? Mais um jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, LDU e Botafogo. O primeiro jogo no Newton Santos, ou seja, no Rio de Janeiro, terminou 1-0 para o Botafogo, gol do Arthur. O Botafogo até controlou o jogo, mas não fez mais, né, Bernie? Precisava abrir um placar, já que tem a missão altitude, como você falou hoje. E eu considero o confronto bem aberto, porque jogar na altitude, essa LDU, talvez o Botafogo tenha um elenco melhor, mas essa LDU não dá para ir mais ou menos. E isso impactou o fim de semana, que o Botafogo colocou um time bem misto para encarar o Palmeiras e acabou perdendo. Olha, Isa, é o seguinte, no jogo de ida do Rio de Janeiro, eu acredito que o 1-0 pro Botafogo tenha sido um excepcional resultado diante do que foi o jogo. A LDU massacrou o Botafogo durante boa parte daquela partida. O John fez um bom jogo, sim, inclusive, né? Então, assim, o gol do Botafogo sai muito cedo, logo aos 13 segundos com o Arthur, o gol mais rápido dessa edição da Libertadores da América. Massacrou, talvez eu tenha pegado um pouco pesado, mas a LDU fez o John trabalhar muitas vezes. Vai lembrar que a LDU, né, Isa, é treinada pelo Thiago Nunes, né, que foi técnico. É ex-Botafogo. Exatamente, é ex-Botafogo. E que participou do título do Botafogo ano passado, exatamente, porque jogou os playoffs. Ele começa, depois veio o Fábio Matias, sim, e depois veio o Arthur Jorge. Aliás, uma curiosidade, né, o Arthur Jorge estreia pelo Botafogo justamente num jogo no estádio Casablanca contra a LDU, uma derrota do Botafogo na fase de grupos por 1-0. Mas falando mais sobre esse time na Estrela Solitária, Isa, é o seguinte, você falou sobre o Arthur, ele deve ser titular nessa partida de hoje, jogando ali, sim, na ponta direita. Pelo lado esquerdo, o técnico David Ancelotti, de acordo com as prévias para esse jogo, tem uma dúvida que eu acho que não é justificável. Matheus Martins ou Montoro? Iria com Montoro sem pensar duas vezes. Também. Concorda comigo? Nossa, Matheus Martins... Muito melhor. Muito melhor. O Matheus Martins é um jogador que precisa de muito campo. Até por isso, talvez, a dúvida, né? Mas contra equipes mais fechadas, o Matheus Martins não vai muito bem.
Fato é que o Arthur Cabral será o centroavante e no meio de campo a gente vê muita força desse time do Botafogo, né, Isa? Com Danilo, Marlon Freitas, que não fez um bom jogo contra o Palmeiras, e um pouco mais avançado, o Savarino. A boa notícia é o provável retorno do David Ricardo, né? Jogador que estava machucado, ele se machucou, aliás, no jogo contra a LDU no Newton Santos, e aí o técnico David Ancelotti não teria de improvisar o Marçal como zagueiro mais uma vez. Isso aconteceu nos 2 últimos jogos, inclusive com o Marçal jogando pelo lado direito, né, na partida contra o Palmeiras. Ele é um lateral esquerdo, todo mundo sabe disso, embora no Wolverhampton tenha jogado como zagueiro, mas era uma linha de 3, né, Isa? Então, assim, nesse time do Botafogo é uma novidade o que a gente está vendo. É bem verdade que o técnico David Ancelotti não tem zagueiros neste momento, só o Alexander Barbosa, né? O Caio Pantaleão está machucado. Aliás, bela revelação da equipe do Botafogo. Rapidamente falando sobre essa LDU, é um time que não tem nada a ver com o Atlético Nacional, tá, gente? Para começar, joga com 3 zagueiros, né? O AD é o principal deles, jogador haitiano, o goleiro é bom, o Vale também, e mais à frente eu acho que está a força desse time, no meio de campo e no ataque. Grueso, excepcional volante, jogador da seleção equatoriana, é o destaque na meia cancha. Um pouco mais à frente tem o ótimo Vidjamil, jogador boliviano que veio do Bolívar, e mais à frente Medina e o veteraníssimo Alçugaray, né? Então, com o Quinteiro jogando como ala pelo lado direito, jogador muito bom, inclusive. Vamos aqui ao serviço, né? Todos os detalhes do Botafogo, LDU e Botafogo, jogo em Quito, na altitude. Vamos ver aqui. Tá, isso aqui é informações sobre o jogo e tal, né? O jogo vai rolar em 19 horas, horário de Brasília, 7 da noite de hoje, né? Horário de Quito já é 17 horas, né? 2 horas a menos. E altitude de 2.800 metros, quase 3.000. Botafogo leva vantagem de 1-0 para lá. Pode empatar ou até perder por um gol de diferença que vai para pênalti. Nós temos também a informação de que Arthur Cabral, Newton e David Ricardo retornam de lesão, estarão à disposição para serem titulares ou, quem sabe, figurar no banco de reservas, né? É a primeira vez que o David Ancelotti vai enfrentar um desafio na altitude na carreira dele, mesmo como auxiliar técnico. Ele nunca foi para lá. Teve um jogo da seleção brasileira com o pai dele como técnico, ele como auxiliar, né? Que foi não foi em Quito, não lembro qual foi a cidade, foi Barranquilla, não lembro. Não foi em Quito, não foi em Quito. E ele não estava à beira do campo com o pai, ele não tinha chegado ainda para fazer parte da comissão técnica, então ele não sabe como é que é jogar na altitude, nem o pai dele. Tá? Desfalques do Botafogo: Christian Lor não inscrito, Pantalhão não inscrito com lesão na coxa direita, Bastos cirurgia no joelho esquerdo, Cuiabano entorse no tornozelo esquerdo, Jordan Barreira não inscrito e Cris Ramos não regularizado ainda. Pendurados ninguém, graças a Deus, porque hoje é jogo de porretada, é jogo do Barbosa gastar o amarelo, é jogo do Danilo, do Marlon, né, do Alex Telles, do Vitinho gastarem ali um amarelinho. Hoje é jogo para parar o jogo mesmo, né? O adversário, a LDU jogou no fim de semana no Campeonato Equatoriano, poupou os titulares, assim como a gente fez também, né? Poupamos os titulares contra o Palmeiras, empatou em casa por 1-1 com o Manta. Para enfrentar o Botafogo, o técnico Thiago Nunes coloca um time ofensivo com atacante Estrada entrando no lugar do volante Villamil. Né? A equipe não sofreu gols nessa Libertadores em casa. É preocupante, mas a gente não precisa fazer gol. Se a gente não levar gol, já é o suficiente. Se a gente não levar gol, é 0-0. Então tá ótimo. Ingressos rodam ali em torno de $20, R$110, né? E aí se quiser adquirir nesse link aqui, tickets.superticket EC de Equador, né? E a LDU esgotou os seus ingressos praticamente. Onde assistir? E aí esse é o problema, né, que me deixa meio irritado. Só terá transmissão exclusivo da Paramount Plus, né? Isso aí, ou tu assiste daquele jeito alternativo, que tem uma caixinha preta e tal, né? Ou você vai ter que assinar a Paramount Plus, ou então ir pro barzinho assistir. Porque não passa na Globo, não passa na Sport TV, ESPN, não passa. Esse jogo é exclusivo da Paramount Plus, né? Narração de Marcelo Ranzan e comentários de PVC, Paulo Vinícius Coelho. Né? Tem aqui a plataforma gratuita por 7 dias via Amazon Prime Video, né?
Mas quem já teve o Prime Video ou o Amazon, o Paramount Plus, como eu já tive, só pagando mesmo. A arbitragem, árbitro Facundo Telo, se não me engano foi ele que apitou a final do ano passado da Libertadores, que expulsou o Gregory. Assistente Juan Belatti, o assistente 2, Gabriel Chadé, quarto árbitro Sebastião Martínez, VAR Germán Delfino, outro VAR Nicolas Lamolina, assessor Joel Ruiz e o Quality Manager Henry Gambetta. A ficha técnica tá aqui e tal. As possíveis escalações do LDU: Vale, José Quinteiro, Adé, Richard Mina e Leonel Quinones. Guerzo Cormedio, Brian Ramírez e Azugaray, Geilson Medina e Estrada, técnico Thiago Nunes. E o Botafogo: John Vitinho, David Ricardo ou Marçal, Barbosa Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Arthur Cabral e Matheus Martins ou Álvaro Montoro. Se o David Ricardo estiver disponível, né, bem fisicamente, eu iria com ele, porque o Marçal já é um pouco mais velho, né? Então ele pode sentir um pouco mais do David Ricardo, essa altitude. E aquilo, é mais alto o David Ricardo, né? Então na bola aérea ele deve ser mais... Ele, o Barbosa, não consegue fazer um paredão ali na bola aérea, que o LDU vai gastar muita bola aérea, tá? Vai usar demais a bola aérea. Além dos chutes de longa distância. Os chutes fora da área serão muito usados. E é aquilo, como o Alex Telles é um cara que também cansa no segundo tempo, é bom você ter o Marçal no banco para ser uma opção para a zaga, né? E também para a lateral esquerda, que é a posição de origem dele. Que sem o Cuiabano estar machucado, o Alex Telles fica sem reserva. Com o Marçal de zagueiro e o Cuiabano machucado, né? Então é bom você ter alguém para você, caso o Alex Telles despenque de rendimento no segundo tempo, por cansaço, que é normalíssimo na altitude, você tem uma opção, botar o Marçal, que é como ele faz a zaga, né? É um lateral esquerdo ultra defensivo, altamente defensivo. Então você conseguiria segurar uma pressão com o lateral esquerdo com o Marçal, né? E aí, caso tenha que entrar algum zagueiro depois, tu bota o Newton, né? Pode ser uma opção aí a ser usada. Então, se o David Ricardo tiver condição, eu iria com ele, não com o Marçal. E a questão do Matheus Martins e Montoro, eu entendo o motivo de ir com o Matheus Martins, diferente do que falou aí o rapaz da Band aí. O Matheus Martins, ele é mais forte e mais rápido do que o Montoro, que é tecnicamente muito melhor jogador. Mas, além de ser menos experiente, né, é bem mais jovem que o Matheus Martins, é mais fraco e um pouquinho mais lento. E o Matheus Martins recompõe melhor do que o Montoro. Então, para um jogo que a gente vai ficar atrás, retrancado, e o LDU com linhas altas sufocando a gente, uma esticada rápida com o Matheus Martins, você pode matar o jogo, né? Tendo bons lançadores como Marlon Freitas e Danilo no meio de campo, você pode conseguir fazer ali uma boa bola esticada para o Matheus Martins, ele faz o gol e resolve a parada, né? E aí você teria o Montoro como opção no segundo tempo, né? Nenhum problema ele entrar no segundo tempo. Eu entendo a opção do Matheus Martins. E eu até iria com ela. Eu iria com 3 volantes, né? Eu iria com 3 volantes e iria com o Matheus Martins na ponta esquerda, sim. Só que aí eu tiraria ou o Savarino ou o Arthur Reborn para colocar um desses volantes, que seria o Alan. Para fazer Alan, Danilo, Marlon. Aí seria na direita o Arthur, né? Ou o Matheus Martins. Na esquerda o Savarino ou o Matheus Martins. E o ataque Arthur Cabral, para ser o pivôzão, né? Isso se eu não ousasse colocar, aí sim, contra o Palmeiras eu achei errado, mas aí sim, contra a LDU, o Nathan Fernandes, de um centroavante, um falso 9, como uma flecha. Deu certo contra o Vasco, porque o Vasco estava tudo aberto, tudo para cima, com um zagueiro só em campo, né? Um volante de zagueiro. E aí você tinha um espaço aberto para você dar uma esticada para ele, e ele disparar em velocidade e sair cara a cara com o goleiro. Contra o Palmeiras, que veio fechadinho atrás, não foi uma boa ideia. Hoje, pode ser interessante. Ao você ter esses 3 caras de velocidade na frente. Arthur Cabral poderia ser importante para fazer um pivô. Se você for pegar a bola com o John e rifar ela para o Arthur Cabral, ele faz o pivô e deixa os pontas passarem e estica a bola no ponta.
mas você pode fazer diferente. Você pode pegar a bola com o Danilo, o Marlon Freitas, e eles lançarem essa bola para os pontas correndo, não o pivô do Arthur Cabral sendo feito. Esse teria, sem Arthur Cabral, com o Nathan Fernandes, você teria 3 caras de velocidade. Um pela esquerda, um pela direita e um pelo meio, arrancando para pegar a zaga dos caras com linha alta e quem sabe matar o jogo. Poderia ser uma opção, né? Pode ser uma opção. Não sei qual vai ser escolhida pelo Davi Ancelotti, mas vamos ver. E como eu falei, Botafogo pode ter 3 volantes contra a LDU em Quito pela Libertadores, diz o jornal. Vamos ver qual foi o jornal que falou isso, né? Segundo o Globo, o Botafogo pode ter uma escalação com 3 volantes nessa quinta-feira, 21/8, no jogo de volta contra a LDU, em Quito, pela oitava de final da Libertadores. Segundo o jornal O Globo, a expectativa de Davi Ancelotti é colocar Alan, Marlon Freitas e Danilo. Acho uma boa, né? Juntos em campo. Alan, no caso, né? Alan é o do Flamengo. A reportagem diz que Alan foi um dos melhores do Botafogo diante do Palmeiras. E eu concordo. Ele e Santi Rodrigues, que de forma imbecil foi vaiado pela torcida que não entendia essa vaia até agora, foi um dos melhores em campo junto com o Alan contra o Palmeiras. Foi muito bem e ele é um cara que tem experiência. Jogou muito tempo no Vasco, né? Tava aqui no Botafogo também ano passado. É um cara que já jogou em altitude, né? Conhece, até a seleção brasileira também, às vezes conhece a altitude. É um cara experiente, é um cara de boa marcação ali, pressão. É um pitbullzinho, né? Morde bastante, então eu acho que ele pode ser uma boa opção. Ó, tem experiência e pode colocar solidez defensiva ao time, liberando o Danilo para atacar mais. O Danilo, ele falou na coletiva de apresentação dele, quando ele chegou no Botafogo, que ele sabe fazer o camisa 5, o primeiro volante, o camisa 8, o segundo volante, que é a posição de origem dele, e até o 10, ele sabe ser esse meia mais avançado. Então você pode botar ali o Danilo um pouco mais solto, com Alan, Marlon um pouco mais à frente, e o Danilo mais à frente dos dois, com 2 pontas abertos. E o Danilo ser esse cara de esticar a bola nos pontas, pode ser uma boa opção também, né? Newton é outra possibilidade meio remota, mas está ali também na disputa. Caso o Botafogo jogue com 3 volantes, Savarino, Arthur, Montoro e Matheus Martins disputariam as 2 vagas na ponta, ou seja, se for com 3 volantes, sobrariam a ponta esquerda e a ponta direita, com o Danilo sendo nesse meio de criação. E aí teríamos Savarino, que faz as 2 pontas, melhor esquerda que direita, Arthur, que faz a direita, Álvaro Montoro, que faz a esquerda, e o Matheus Martins, que faz a esquerda e faz a direita. Eu iria com Savarino e Matheus Martins. Savarino na esquerda e Matheus Martins na direita. Arthur Reborn e Montoro para o segundo tempo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.